Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal SOS Sobriedade. Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou falar para vocês, dar algumas dicas para vocês de como superar um vício mudando três coisas na sua vida. Parece simples quando fala mudando três coisas, né? Parece ser pequenas coisas, mas não é tão simples, mas são as bases aí de toda mudança de comportamento relacionada à dependência, tá ok? Então, quando a gente fala de dependência, a gente fala de alguns comportamentos da dependência que têm pelo menos duas coisas em comum. Todo comportamento dependente ele tem pelo menos duas coisas em comum, tá? Primeira coisa em comum, a dependência ela ajuda, né? O uso de substâncias ajuda a pessoa a reduzir sentimentos dolorosos e desconfortantes. Tá? E para reduzir esses sentimentos dolorosos, sentimentos de angústia, de vazio, as pessoas buscam muitas vezes o uso de substância, tá? Outro tipo de dependência, como sexo, compras, comer compulsivamente, ou seja, a pessoa vai buscar alguma forma de prazer imediato para aliviar um desconforto, uma angústia, uma tristeza, enfim, tá ok? A outra coisa em comum é que a dependência está relacionada com três fatores. Toda a dependência está relacionada a três fatores aí. O primeiro fator são os fatores biológicos, aspectos do organismo, do funcionamento do organismo. O segundo são aspectos psicológicos, ou seja, estão relacionados ao funcionamento mental do indivíduo. Principalmente, muitas vezes acontece da pessoa ter algum transtorno mental e utilizar a substância como forma de se automedicar. Tá ok? Então ela tem um transtorno, sofre psiquicamente com aquele transtorno e vai buscar através de uma substância o alívio daquele sofrimento psíquico. Tá ok? E o terceiro fator são os fatores sociais, ou seja, as relações do indivíduo com o meio em que ele convive, pessoas, família. Então, às vezes, há problemas familiares, disfunções familiares, problemas de relacionamento que também me leva, às vezes, a usar mais substâncias, a usar compulsivamente. Tá ok? Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como superar um vício mudando três coisas na sua vida. Tá? Antes, vou pedir para vocês aí dar uma força para o canal, se inscreve no canal, dê um like no vídeo e ative o sininho para continuar recebendo os nossos vídeos toda semana aí. E se quiser também comentar, é muito importante para o nosso trabalho, dar sugestões de novos vídeos, que eu vou fazer com muito prazer, tá ok? Então, a primeira coisa que você precisa mudar na sua vida, às vezes até alguém já deve ter falado para você isso, são os hábitos, os seus comportamentos. Hábitos são atitudes repetitivas, né? É um círculo vicioso em que eu me comporto daquela maneira sempre, por mais que eu tente mudar eu não consiga. Primeira coisa é ter um esforço para que você consiga mudar e sair desse círculo vicioso comportamental que você entrou. Muitas vezes você funciona assim há muito tempo e é difícil sair. Então você tem que mudar esses comportamentos repetitivos. E muitas vezes isso acontece quando eu coloco eu mudo a minha rotina, coloco outras atividades na minha rotina que vão forçar a mudança de comportamento na minha vida. Quando eu entro em outro contexto de vida, uma outra rotina, eu sou forçado a mudar o meu comportamento, né? Meio que, caso sem querer, eu acabo mudando e sem perceber, tá ok? Por quê? Porque quando eu estou no círculo vicioso do consumo, eu tenho um comportamento repetitivo e eu ajo por o que a gente chama de reforço negativo. O que é o reforço negativo? Eu me comporto daquela maneira, eu tenho problemas com aquilo, e muitas vezes para me aliviar desses problemas, eu uso a droga para tirar esse desconforto. Então, isso é agir por reforço negativo, tá ok? Então, eu acabo me comportando daquela maneira para fugir de um problema, para aliviar uma angústia, aliviar uma perda, aliviar uma frustração, e a droga entra nisso daí, tá ok? Outra coisa que eu tenho que mudar no meu comportamento é o comportamento de busca por excessos. O dependente químico normalmente ele faz tudo em excesso, né? Até porque usar as coisas excessivamente traz alívio imediato, tá? Então, quando a gente fala de excesso, a gente não fala só do uso de excesso de drogas, né? Então, eu tenho um vazio inconstante dentro de mim, eu tenho angústias e eu estou buscando prazer imediato para preencher esse vazio, aliviar essa angústia
enfim. Então eu acabo me cedendo a vários tipos de excesso. Então eu me apaixono por uma pessoa, eu me apaixono excessivamente. Então, para preencher aquele vazio de solidão ou de angústia, eu tenho que ver essa pessoa o tempo todo, essa pessoa tem que corresponder ao meu afeto o tempo todo, e se isso não acontece, isso me gera mais angústia. Então eu acabo entrando numa dependência emocional, né, excessiva, completamente excessiva, para preencher alguma carência minha. Né? E daí também quando eu como em excesso. Quando eu bebo em excesso. Então acabo fazendo tudo em excesso. Celular em excesso, que é o mal do século, né? Então eu acabo fazendo tudo em excesso para preencher vazios e suprir angústias do meu dia a dia. Tá ok? Então o primeiro passo é mudar esses hábitos. Mudar o hábito de busca por excesso e começar a achar um equilíbrio na busca por tudo, né? Tanto relacionamentos amorosos, comida, enfim, você vai começando a buscar o equilíbrio disso e sair desse círculo vicioso de busca por excesso. Tá? O segundo ponto, a segunda coisa a se mudar é o seu funcionamento emocional. Tá? E daí eu sempre falo, né, quando a gente está falando no campo das emoções, é sempre bom buscar ajuda profissional, terapia mesmo, terapia, né? Porque a questão emocional é muito mais complexa do que parece, não é tão simples você mudar o seu padrão de funcionamento emocional. Na teoria é bonito, parece ser fácil, mas não é. Tá? Então, o problema emocional, né, que quando muitas vezes eu tenho problema emocional antes de começar a usar, ou muitas vezes também por causa de entrar numa dependência química eu acabo tendo esses problemas emocionais em função do uso, certo? Então eu não tenho a habilidade de gerenciar as minhas emoções, seja de alegria, seja de tristeza, decepções, frustrações, perdas significativas. Às vezes eu terminei um relacionamento, eu amava muito uma pessoa e ela me abandonou, ou às vezes algum ente querido morreu e eu ainda não lidei com essa perda, não vivi esse luto. Então tudo isso fica como uma espécie de lixo emocional dentro de mim, certo? Então imagine que você tem uma casa que você nunca limpou. Então ela está cheia de sujeira acumulada e tem muitos pertences seus que estão ali, você nem usa mais, só que você não se desfaz deles porque talvez você ache que algum dia vai usar ou tem medo de entrar em contato com ele. Então quando a gente fala de limpeza emocional e de lixo emocional, é disso que a gente está falando, né? As nossas emoções, o nosso ser, né? É como se fosse uma casa, certo? E quando eu estou na dependência e resolvo entrar no processo de recuperação, essa casa muitas vezes ela está suja há muito tempo. Ela está cheia de lixo emocional, certo? Acumulado. E tem muita coisa que eu nem uso mais e que está ali, que eu não quero se desfazer. Relacionamentos do passado, perdas e lutos que eu não vivi. E quando a gente fala de luto, a gente não está falando só de pessoas que morreu. A gente está falando às vezes de relacionamentos rompidos, namorada que terminou, enfim. E todo tipo de perda é um luto. E muitas vezes está guardado ali, aquela sujeira, ela está guardada ali e eu nunca me desfiz dela. Por quê? Porque eu nunca fui numa terapia tratar disso. Eu simplesmente botei uma pedra, por ser muito doloroso, eu pus uma pedra nisso e esqueci. E muitas vezes na adicção a gente age dessa maneira, né? Eu vou beber para esquecer, porque bebendo se cura tudo. Nada melhor do que esquecer as coisas bebendo. Você não esquece, né? Ou usando droga, você não esquece. A sujeira está ali, a sujeira emocional ela está ali. Você esqueceu por um momento, mas ela está ali dentro da sua casa emocional, certo? E quando você entra num processo de recuperação, você precisa fazer essa limpeza, tá ok? E um terceiro aspecto aí que você tem que mudar são as suas relações, tá? Você vai fazer essa faxina emocional, só que daí você vai ter que mudar as suas relações sociais, você vai ter que reorganizar as suas relações familiares e sociais. E quando eu falo disso, eu também estou falando de se afastar de pessoas e se aproximar de pessoas. Eu vou me afastar daquelas pessoas que me empurram para baixo e eu vou me aproximar de pessoas que vão me puxar para cima, certo? E daí entra amigos de uso, amigos de consumo, pessoas desmotivadoras, pessoas negativas, pessoas que me põem para baixo. E eu vou me aproximar de pessoas mais saudáveis, pessoas que têm um objetivo de vida de crescer, certo? E é atrás dessas pessoas que eu vou ir.
E relacionamentos já existentes, da quais eu não tenho como me afastar, que normalmente são os familiares, eu preciso ressignificar esses relacionamentos, preciso reorganizar esses relacionamentos, tá? Muitas vezes conflitos familiares que não foram nunca mexidos na minha vida, eu preciso, problemas de comunicação, eu preciso dar um jeito de reorganizar isso. E também na terapia eu acho que é um bom início, um bom caminho para se buscar essa solução. Tá ok? Pessoal, espero ter contribuído com essas dicas, tá? Se ficou dúvida, coloque nos comentários, tá? Eu vou responder com muito prazer. Não deixe de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, que é importante para o nosso trabalho, e até o próximo vídeo, tá ok? Muito obrigado e um grande abraço.